Você pode contar um pouco sobre o primeiro Major? Primeiro Major, pô, o primeiro Major foi loucura. Foi loucura, foi loucura. Porque foi um Major, assim, que a gente chegou e a gente não era o favorito. A gente era underdog. Tipo, era aquele azaralhão que se der bom, dá bom. Pode chegar, entendeu? Foi a primeira vez que a gente optou por não ir pra Europa, pra treinar na Europa, pra poder jogar o campeonato. Foi a primeira vez que a gente optou. A gente decidiu passar um mês e meio nos Estados Unidos e a gente falou, a gente vai fazer o nosso treino. E independente do time que a gente tá jogando, independente do nível que a gente tá jogando, independente. A gente vai ficar aqui nos Estados Unidos e a gente vai preparar o nosso jogo daqui. Eu lembro que a gente passou acho que foi um mês nos Estados Unidos, né? Lá onde a gente tinha a nossa GH. Pô, treinava contra vários times que, velho, se for comparar hoje o que são os times, a gente pegaria, tipo, um time top 300 do mundo e estaria treinando com o time top 300 do mundo. Era isso. Tipo, que não é muito, seria muito abaixo do que o que a gente treinaria na Europa contra o time, contra os times top 1, top 2, top 3, top 4. E a gente pegou os times lá, na época a gente treinou contra os times do Splice, tinha até Complexity também na época, não lembro. Tinha uns times que eram bem médios, tipo, bem médios pra ruim mesmo na época. É isso que eu falo do fato, até voltando um pouquinho que a gente conversou, no fato que é a gente que faz o nosso treino, não é, sabe, tipo, o nível e etc. Tipo, é a disciplina, a mentalidade, a cobrança. Porque a gente ganhou o Major treinando nos Estados Unidos. Na época, os Estados Unidos era um nível muito baixo, não era um nível alto. A gente foi acertando cada pedaço do nosso jogo. Então, pô, se a gente tava com um problema aqui, nós ia arrumar esse problema, ia pro próximo, ia pro próximo. E a gente estruturou o nosso jogo de um jeito que todo mundo era confortável de jogar. Então, a gente pegou as melhores coisas de cada um, colocou dentro do jogo, estruturou o jogo todo do jeito que a gente queria jogar, do jeito que a gente viu o jogo, né? Do jeito que a gente, pô, com a experiência que a gente adquiriu jogando na Europa, entendendo os times jogando, e a gente começou a usar as coisas que eles estavam fazendo e moldando pro nosso jogo, como a gente queria jogar. Acho que isso foi um próximo level, sabe, pra gente, e a gente ia arrumando cada pedacinho e se entendendo bem como equipe. E eu lembro que a gente passou esse um mês, né, treinando num nível, querendo ou não, muito inferior, só que a gente se doou muito. Então, pô, a gente passava, sei lá, às vezes jogando 2 horas, 3 horas de DM por dia, a gente treinava 6 mapas por dia. Acabava o jogo, a gente só almoçava, jantava, voltava, o computador tava jogando de novo, jogava até 3, 4 horas da manhã. A gente passou sem brincadeira um mês jogando igual uns maníacos. Igual uns maníacos. E quando a gente chegou no campeonato, a gente passou nos grupos muito tranquilo. A gente deu 2-0 nos grupos. A gente já espancou os caras, já nos grupos já. E aí a gente foi pras quartas, ganhamos os jogos das quartas. Foi um jogo muito difícil, que a gente pegou o VP. Era um time que a gente tinha bastante dificuldade de jogar contra, na época. E na semifinal contra o Liquid, a gente ganhou um jogo insano, assim. O Code deu um double jump, que tem o grafite dele, a jogada mais conhecida dele, provavelmente, aí. Que ela imortalizou no jogo, que foi o pulante na Wanda Mirage. E, cara, a sensação foi única. Eu lembro até. É pior que é engraçado quando isso aqui, quando isso aí, mano, já contei muitas vezes na minha stream já. Eu lembro quando eu fiz a jogada, pô, só eu consegui ver, né, minha tela, porque tá todo mundo vivo ainda, então ninguém viu o que aconteceu na minha tela. E aí eu lembro que eu tava falando, molecada, vocês, mano, vocês não vão saber, vocês não entendem o que eu fiz aqui. Aí eu falei, mano, foi escroto. Mano, esse round foi tenso. Aí o molecada falou, mano, cala a boca, próximo round, próximo round. E, tipo assim, ninguém tava nem querendo saber o que eu fiz, sabe? Só queria jogar no round. E aí eu lembro quando acabou o primeiro jogo, a gente foi fumar, né? Que a gente sempre tem um break, a gente foi fumar. E nisso, a galera foi no banheiro, só quem tinha ido fumar foi eu e o Taco. E aí chegou o meu coach, meu médico, falou, mano, vocês, olha isso aqui. E aí os caras olharam a minha jogada. E aí, mano, os caras foram loucura, porque, velho, ninguém nunca tinha feito isso. Foi bizarro, foi bizarro. E a gente deu um comeback nesse jogo, e quando a gente voltou pro hotel, a gente já tava na final do Major, a gente tava na final do Mundial. Eu lembro quando a gente voltou pro hotel, a gente conversou, né, nós três, a gente falou, caramba, velho, a gente tá na final do Major, cara, pô. Meu Deus do céu, nem parecia real. Na final, a gente pegou o Nave. E aí esse jogo foi muito difícil. Esse jogo foi um jogo muito de idas e vidas, assim. Foi um jogo muito difícil. A gente ganhou o primeiro mapa no AT. Tipo assim, foi muito ralado. O Fallen me dava muito espaço para poder falar bastante as coisas que eu via, ou o que eu tava sentindo na hora que ia dar certo. E ele me deu esses 3 rounds de TR. Eu lembro que a gente encaixou os 3 rounds de TR, que eu fiz uma estratégia de variar em 3, pra trocar só os bombs e a sequência de granadas que a gente tava fazendo. E ela entrou as 3 táticas, entrou, e a gente fechou o overtime com 4-0. Neles a gente viu o primeiro mapa e aí, tipo, você viu o sentimento dos jogadores, né? Do outro lado, tipo, triste, já um pouco, sabe, tipo, nervoso por ter perdido. E eu acho que a gente abusou bastante desse momento, né? Que a gente teve dentro do primeiro mapa para entrar bem quente no segundo. E aí a gente entrou no segundo mapa, a gente ganhou o Mundial. Foi a primeira vez que um time brasileiro ganhou um Major.
E, pô, o sentimento foi único, acho que nem caiu na nossa ficha que a gente chega. Ser campeão foi um sentimento único, porque era a primeira vez minha sendo campeão em qualquer coisa, assim, na vida. Foi a maior emoção, assim, da minha vida no momento ali. E então eu não sei nem como explicar muito, porque é muito único, é muito bom, é muito boa a sensação. No outro dia que a gente ganhou, eu acordei e falei, tá, você consegue entender que a gente ganhou o Mundial, velho? Tipo assim, não tava nem caindo na nossa ficha ainda, sabe? Eu também fiquei muito emocionado no dia, primeiro porque um mês antes desse Mundial minha avó tinha morrido, então eu tava jogando com a medalhinha que ela tinha me dado, então foi um momento triste também pra mim. Mas uma das coisas que também me emocionou, além disso aí, foi o Cold ter vencido o melhor jogador do torneio. Quando eu vi o carinha lá, né, o host do evento com o microfone lá falando, pô, o melhor jogador ele faz um suspense assim, parece que vai anunciar o Oscar. Marcelo Coldzera. E nesse momento foi um momento muito emocionante pra mim, porque eu vi que eu era testemunha do trabalho que era colocado ali. Eu sabia que ele se dedicava muito pra isso. Foi a primeira vez que eu vi meu pai chorar assim, uma coisa que eu tinha feito na minha vida, assim, foi uma coisa muito gratificante pra mim. Ele veio a mim, bateu no meu peito. E falou pra mim que ele nunca ia me decepcionar. Nesse momento, assim, eu percebi que eu tinha feito a escolha certa da minha vida, que eu, tipo, realmente, eu olhei e falei, ali, tipo, é o sonho que eu queria ter, sabe? Pô, ter meu pai lá e minha mãe lá, vendo eu ganhar foi meu primeiro campeonato que eu ganhei na minha vida, já foi logo Major. Foi muito emocionante pra mim, porque ter minha família do meu lado, me confortando também nas situações, me acalmando também durante o campeonato foi muito importante.